Vocês estão vendo o material que eu estou compartilhando? Sim. Pronto. Esse é o que a gente vai ver agora. Esse aqui. Certo? Agora, este outro, ó, que está aqui embaixo, tá vendo? Esse outro vai ser a atividade que eu vou passar para vocês me entregarem. Aí, a gente iria usar mais ou menos os primeiros 15 minutos ou 20 para esse aqui, que eu estou mostrando agora, né? Ó. E o restante vocês iriam fazer o exercício e me entregar. Aí, qual vai ser a única diferença? Que a gente vai usar agora os últimos minutos, né? Os últimos 15, 20 minutos para fazer isso daqui, e aí o exercício vai ser colocado para vocês até a noite. Quer dizer, vai ser colocado agora, vocês vão entregar até a noite. No final das contas, vocês levaram vantagem, certo? Agora, vamos lá. Deixa eu logo explicar o que vocês vão fazer, né? Verdadeiro ou falso, tá? Essas informações ou estão no texto, né, como verdadeiros ou como falsos, vocês vão marcar. Marcar os sinônimos aqui, ligar os sinônimos. Por exemplo, vou botar aqui para ficar mais bonitinho. Ó, por exemplo, a palavra worrying, preocupante. Qual seria um sinônimo dela aqui? A palavra alarming. E aí vocês dão aquela ligada, né? Com lápis grafite, caneta, melhor caneta, né? Certo? E a última, vocês vão ligar as frases. Que é o quê? Por exemplo, os alunos, né? As crianças na escola estão se tornando. Aí você poderia, por exemplo, estão se tornando pelos professores? Tem lógica? Não. Estão se tornando seus temperamentos? Não, não tem a mínima lógica. Então, estão se tornando o quê? Mais violentas. Então, tanto pela lógica quanto pelo texto, vocês vão saber. Por exemplo, aqui, ó. As crianças estão se tornando mais violentas. Entenderam aí? Belezinha? Pronto. Agora vamos lá. Que olha, olha. Gente, o bichinho aqui é grande. Olha o tamanho dele. Estão vendo? Aí eu pergunto, William, preciso ter medo de responder um texto desse tamanho? Deixa eu ver o que foi respondido aqui. Olha, o William acha que não, viu? Corajoso. Gostei. Certo? Beleza. E por que que eu não preciso ter medo? Gente, porque eu não preciso ler esse texto inteiro para resolver minha questão. Certo? Ó, o texto é enorme. Ele vai falar aqui, por exemplo, ó, cadê? Ele vai falar de política aqui, ó. Deixa eu achar. Ó, bloco soviético, tá vendo? Vai falar de política, ó, falar de presidente. Então, assim, é um tema, vai falar de ministros, aqui, ó, tá vendo? Ó? Então, é um tema que não é aquele tema bobinho, futebol, não sei o quê, né? Não, certo? Vai falar sobre revolução. Então, você fica, e agora, esse texto aí? Gente, não é tão difícil, tá? Preste atenção. Frank Zappa, você vai começar logo da pergunta. Era muito amigo de Paul Wilson. Olha, óbvio que eu vou resumir para vocês aqui, para vocês não perderem tempo, né? Mas na hora de uma prova, aí você iria procurar. Eita, o que eu fiz aqui? Na hora de uma prova, sei lá, o que é que vocês iriam fazer, gente? Ó, procurar Frank Zappa aliado a quê? A Paul Wilson. Aí, beleza, beleza. Então, você começou a ler o Frank Zappa aqui, aí você vai procurar o quê? Alguma coisa perto de Paul Wilson para saber se diz que eles são amigos, né? Aí, beleza, veio aqui, procurou, achou de novo aqui Frank Zappa e nada de Paul Wilson, né? Aí, beleza. Aí você vê. Aí, no final, você achou Paul Wilson aqui. Aí, vamos lá. Pergunto eu. Olha só. Eu pensava, alguém está falando aqui, ó. Eu pensava em Frank Zappa como um amigo. Ou seja, eu o considero um amigo, né? Conhecê-lo foi como entrar num mundo diferente daquele que eu vivia enquanto presidente. Pergunto eu, ele é amigo de Paul Wilson, do presidente Paul Wilson, ou não era? E aí? Fala aí. Enquanto vocês vão falando aí, deixa eu aceitar a Giovana aqui. E aí, gente? Ele era ou não era amigo do presidente Paul Wilson?
O presidente aqui está falando, ele que está falando aqui. Enquanto eu era presidente, conhecê-lo, considerava um amigo. E aí, digam para mim aí. Bora, William, ajuda aí. Quem mais está aí? Eu não estou vendo aqui Sim, participantes. Então, gente, vamos responder. Eu estou perguntando se vocês estão calados aí, eu fico sem saber para onde ir. Miguel, bora, Miguel, ajuda aí. Débora também, Felipe, Gabriel, Giovana. sim, Eita, gostei. Laura, Ítalo, Rayane, vamos lá. E o William de novo. Laura está entrando agora. Gente, ele era ou não era amigo de Paul Wilson? Vamos lá, com segurança, vai, com Era, segurança. Sem medo, vai. era. Era não. Sabe por que que ele não era? Porque, ó, eu pensava em Frank Zappa como um amigo. Conhecê-lo, né? Resumindo, foi muito massa, foi como se eu vivesse em um mundo diferente desse que eu vivi, que eu vivo como presidente, né? Beleza. Quem foi que disse que Paul Wilson é o rei? Gente, olha aqui, ó. A única coisa que a gente precisava ter lido para descobrir essa resposta aqui. Traduzido por Paul Wilson. Paul Wilson foi apenas a pessoa que traduziu esse texto. Compreenderam? Então, olha a pegadinha aqui. Ele era amigo? Não. Ele era amigo do rei, e não de Paul Wilson. Compreenderam? Aí vamos lá, letra B. Frank Zappa não chegou a sair de Praga. Você vai associar o quê? Frank Zappa com Praga. Então você vai procurar. Frank Zappa tem aqui. Vamos ver onde é que tem a palavra Praga, né? Para a gente achar aqui. Opa, olha, achei, ó. Olha o que diz aqui, ó. Eu nunca. Estou começando daqui para a gente pegar uma lógica, né? Eu nunca sonhei, ó, que um dia pudesse conhecê-lo. Isso é o rei dizendo, né? Mas logo depois da Revolução, quando eu já era presidente, o rei não, aqui eu estou falando em rei, presidente. Logo depois que eu já era presidente, Zappa aportou, apareceu, turn up, né? Aparecer, aportar, apareceu em Praga. Então nunca saiu de Praga. Ora, ele chegou em Praga, nem de lá ele era, entendeu? Então totalmente falsa. Aí, letra C, visitou o presidente logo depois da Revolução que esfacelou o bloco soviético. Aí a gente já tem essa resposta, porque ele diz exatamente isso. Ó, nunca sonhei em conhecê-lo. Mas, shortly, ó, logo depois, shortly ever, ou after, logo depois da Revolução, quando eu já era presidente, ele apareceu em Praga. Então, eu liguei o quê? Zappa, com o nome presidente, Revolução. E aí nós achamos a resposta. Letra C. E aí? Tá vendo como a gente tem que ter cuidado com as pegadinhas, mas que não foi demorado para achar? Aí vamos para número 2. Pode-se afirmar que os músicos de rock da Tchecoslováquia eram perseguidos pela polícia em 1991. Galera, seguinte, os músicos de rock, eu vou procurar músicos de rock, mas antes de procurar músicos de rock, qual é a minha sugestão? Procura 1991, para saber se foi isso que aconteceu. Por quê? Porque número é sempre mais fácil de achar. Então, por exemplo, você procurou, a tua procura é muito rápida, né? Porque você está atrás de número. Aqui, ó. Beleza. Vamos ver o que houve em 1991. Ó, vou começar daqui. Não tem um ponto, ó, tá vendo? Então, so did his appearance with Michael Colcap and his band. Então, ele apareceu, tá? Com Michael Colcap e sua banda. No Prague, ou Prague, na maioria dos casos, Select, que é o quê? O nome do concerto. Que era um concerto, um show, né? Em junho de 91, para celebrar o quê? A partida, a saída, né? Das tropas soviéticas da Tchecoslováquia. Tá vendo aqui? Então, o que houve em 1991 não foi isto aqui. Aí vamos lá. Por que é importante você ver o número? Porque você poderia ter procurado logo músicos de rock, né? Eram perseguidos pela polícia. Olha o que vai acontecer. Ó. Realmente ele tem isso aqui, ó. Olha só. Local rock musicians, ó. Local rock musicians
Local rock musicians and audiences were hounded by the police. Opa, olha o que tem dizendo aqui, ó. Os músicos de rock locais e o público eram perseguidos pela polícia. É beleza. Só que aí você vê que não tem 1991. É você ficar procurando para tentar, na esperança, achar que é 1991 para poder marcar a tua letra. E procurando logo 1991, você já eliminou. Certo? Aí vamos lá. O rock não é senão uma forma musical que se restringe ao seu campo artístico. Gente, primeiro que a gente está unindo música o tempo todo aqui à política, né? Mas aí você pode pensar, professor, mas é para a gente procurar um local específico que fale sobre isso. Simples. Olha só, você procurou alguma ligação, né, entre os dois. Aí você, isso não é o príncipe, não é o príncipe, agora é príncipe. Isso não é o presidente falando, né, esse texto. Aí olha o que ele vai contando. O que o fascinava era a ideia de que o artista tinha um papel ativo na política. Tá vendo aqui? Então, ele era um roqueiro, certo? E que era muito ativo na política, o Frank Zappa. Então, aqui diz, o rock não é senão uma forma musical que se restringe ao seu campo artístico, ou seja, o rock é somente uma forma musical que se restringe ao seu campo artístico? Nunca. Nope. Oi? Quem falou aí? Nope. Opa, gostei de nope. Beleza? Good English. Vamos lá. A doença que acometia Zappa por tanto tempo impediu ele de ir à praga. Gente, eu preciso olhar alguma coisa sobre doença? Sim ou não? O que é que vocês acham? Esse me soou como não, né? Por quê? Nope. Por quê? Ora, a gente não já Porque sabe. ele foi. Gostei. Exatamente essa pegada aí. A gente não já sabe que ele foi à praga? Então pode ter sido o motivo que ele foi à praga. Gostei, gostei muito. Preste atenção. Letra D. Zappa participou de um concerto musical que celebrava a retirada das tropas soviéticas? Sim, que foi em 91 aqui, que a gente acabou lendo exatamente porque a gente foi em busca do 91 na primeira questão. Foi na primeira? Não, foi na segunda, na letra A. Tá vendo aí? Então, Zappa participou? Sim. Morreu, gente. Aí vem a última questão. O presidente tcheco convivia com grandes estrelas internacionais da música pop. Ora, a gente leu aqui, certo? Cadê? Ó, que ele se conheceu, né? Ele ficou abismado quando conheceu Frank Zappa, né? E diz que Frank Zappa se juntou aos músicos locais, certo? Para fazer uma visita a ele no castelo. Os únicos artistas que ele conhecia eram os locais, certo? Locais. Beleza? Aí vamos lá. Ficou sabendo que Zappa brigara. Brigara quer dizer o quê? Tinha brigado, né? Com seus ministros por divergirem quanto ao papel social do artista. Gente, como é que eu faço isso aqui rapidinho? Ministros. Brigou com quem? Foi com qualquer pessoa? Não, ministros. Então eu já vou em cima da palavra ministros, porque isso já me ajuda muito. Então o que acontece? Vamos achar aqui, vou procurar com vocês aqui, viu? Aqui, ó. Olha só. Vamos ler um pouquinho antes, né? Aqui está dizendo o seguinte. Ó, vamos ler logo daqui, ó. Ele deu uma séria ajuda, né, uma assistência não oficial para o nosso país, tanto em termos culturais quanto em termos econômicos, né? E eu aprendi mais tarde que ele tinha discussed. Ele tinha o quê? Aí você diz, isso aqui é discutido, né? Beleza, é argumentado. Mas discutir também não é argumentar? Então, eu posso traduzir assim. Ele tinha discutido o assunto, the matter, o assunto em detalhes com os ministros. Ele não brigou com os ministros, ele foi falar com os ministros sobre esses problemas da Revolução. Tá vendo aí? Aí, não teve oportunidade real de conversar pessoalmente com o Frank Zappa, como se o cara foi no castelo dele e tudo, visitá-lo. Declarou que na sua escapada de Praga havia pedido ajuda a Zappa. Aí, beleza. Olha o que você pode fazer aqui. Uma dica, tá? Eu poderia procurar essa aqui? Poderia. Mas já que só faltam duas, gente, é interessante eu já olhar a outra também. Por quê? Porque, obviamente, eu vou achar mais rápido, né? Uma das duas, se eu procurar de uma vez, né? Bem mais rápido do que se eu fosse procurar uma e depois a outra.
Aí afirmou que Zappa se identificava com a ideia de que o artista desempenhava um papel ativo na política. É óbvio que é essa, porque vocês, sem querer, já viram, tá vendo? E não precisou procurar essa outra dele. Já viram que, ó, o que o fascinava era a ideia de que o artista tinha um papel ativo na política. Respondida a questão 3, de forma rápida. Tá vendo aí, gente? E aí, foi difícil? Lembrando que isso é um treino, tá? Lembrando que isso é um treino. Bom, então é o seguinte, prestem muita atenção. Vocês vão agora para a segunda aula, né? Certo? E vocês têm até 6 horas para me entregar este exercício. Eduardo, que hora você vai mandar? Assim que eu terminar a aula do segundo ano, que é a que eu vou agora, eu já mando lá para o grupo. Beleza? Fechou? Tranquilo. Pronto. Não deixem de entregar até as 6. Vou fechar aqui a sala então, viu? Valeu!